Um caso bastante interessante com relação à distribuição de cargas e ao campo elétrico que essa distribuição produz é o caso da casca esférica. Se nós pegarmos o caso da esfera oca carregada e aproximarmos o raio interno do raio externo, nós chegaremos a uma casca. E essa situação onde toda a carga se acumula numa parede externa, digamos assim, é uma situação muito comum, principalmente em bons condutores, como veremos mais adiante. Mas vamos considerar então essa casca esférica de raio A e toda a carga, por exemplo, uma carga positiva, toda a carga distribuída ao longo dessa superfície. Se a carga está distribuída ao longo da superfície, não tem mais a figura da densidade volumétrica de cargas, e sim da densidade superficial de cargas em coulomb por metro quadrado. E nós vamos considerar constante essa densidade superficial de cargas, essa distribuição é uniforme. E nós queremos saber como é a densidade de fluxo elétrico e, por consequência, a intensidade de campo elétrico dentro e fora dessa casca esférica. Então, mais uma vez, simetria esférica na distribuição. Assumimos então que o campo elétrico, densidade de fluxo elétrico, tenha só componentes na direção a F. Então, primeiro, para R menor do que A, o que acontece na região interna? Se nós traçarmos uma superfície gaussiana aqui, se nós traçarmos essa superfície gaussiana, nós sabemos que o fluxo elétrico é igual à carga total contida no interior da superfície. Então, nesse caso, o fluxo elétrico D escalar ds é igual à carga contida no interior da superfície, mas a carga é zero. Então, daqui nós concluímos que D é igual a zero e, por consequência, também E igual a zero no interior dessa casca esférica carregada. Essa situação é muito comum e ocorre, por exemplo, quando nós temos uma aplicação de blindagem eletrostática. A chamada gaiola de Faraday nada mais é do que um condutor que permite que as cargas elétricas se acumulem de maneira que o campo elétrico no interior desse condutor é sempre nulo. Ou seja, as cargas se arranjam de tal maneira a cancelar o campo elétrico no seu interior. Então vejam que interessante. Nesse ponto do espaço nós temos uma contribuição de campo elétrico de cada uma dessas cargas infinitesimais nessa superfície. E se fôssemos utilizar a lei de Coulomb, teríamos um trabalho gigantesco para chegar a uma resposta que é igual a zero. Então aqui dentro o campo elétrico acaba se cancelando, de tal maneira então que as contribuições individuais das cargas resultam em uma soma vetorial nula. Fora dessa superfície carregada, sim, fora dessa superfície nós temos um campo elétrico e o valor pode ser calculado da seguinte maneira: para F maior do que A, mais uma vez, fluxo é igual à carga total no interior dessa superfície, e que na verdade agora é isso aqui é a carga da superfície ou da casca esférica. Casca esférica. Essa é a carga total da casca esférica. Então, fluxo é D escalar ds através dessa superfície. Qual a carga total contida dada a superfície gaussiana que engloba toda essa casca esférica? Qual a carga contida aqui? É a carga distribuída nessa superfície. Então temos que somar as cargas individuais da superfície e nada mais é do que ρs ds ao longo da superfície. Então vamos adiante. D escalar ds vai levar a um resultado que é dr a r, produto escalar r ao quadrado, seno θ de φ na direção AR,
Lado direito, se ρs é constante, temos ρs, que pode sair da integral, ds é r² seno θ de θ de φ. Esse ds é um elemento diferencial de área, então por isso ele não é vetorial, aqui é um escalar. Aqui sim ele é vetorial e aponta na direção a r. Parece que temos termos parecidos dos dois lados, mas cuidado porque os limites de integração são diferentes. Se do lado esquerdo a superfície gaussiana tem um raio R, a área o raio utilizado para cálculo da carga total tem um raio A. Então, para essa integral de superfície, se R é constante, θ vai de 0 a π e φ de 0 a 2π. Enquanto na integral do lado direito, podemos tirar ρs da integral, fica r² seno θ de θ de φ. Onde r é constante, r é igual a A. E aqui também θ de 0 a π e φ de 0 a 2π. Então daqui tiramos que dr r², todo o restante da integral vai ficar um termo que é igual a 4π. Aqui vocês já sabem como calcular essa parcela. E nesse lado direito, a carga total é ρs vezes a área da esfera, que é 4π a². Então aqui tiramos o a² e o restante fica um termo 4π. Isso então é igual à carga total. Com isso nós chegamos na nossa resposta, né? Basta simplificar aqui. Passamos r² dividindo. E então nós temos, de uma forma já, colocando aqui diretamente a resposta, né? ρs a² sobre r² na direção AR, Coulomb por metro quadrado. Então essa é a resposta. Ou, se preferirem colocar em termos da carga total, teremos carga total dividido por 4πr², que é o resultado esperado, porque a percepção de fora dessa casca esférica é como se tivesse uma carga pontual no centro dela. Aqui temos Coulomb por metro quadrado. Então essa é a unidade da densidade de fluxo elétrico. Se preferirem escrever a intensidade de campo elétrico, pode ser ρs a² sobre ε0r² na direção AR, que é igual a Q total sobre 4π ε0 na direção AR, volt por metro. Então também temos a definição da intensidade de campo elétrico. Então algo interessante que ocorre nessa situação é o seguinte: dentro dessa casca esférica, o campo elétrico é nulo. Então, o módulo da densidade de fluxo elétrico é zero em toda essa região. E a partir desse ponto, o valor é máximo. Qual é o valor esperado? Vamos ver aqui nessa expressão. Quando R é igual a A, esses termos se cancelam e sobra ρs, que é o resultado que nós esperamos. Por quê? Porque exatamente na borda da esfera, dessa casca oca carregada, exatamente aqui na borda, o valor da densidade de fluxo elétrico é igual a ρs, que é a densidade superficial de cargas. Tem que ser esse valor. Tá? Os dois têm a mesma unidade, Coulomb por metro quadrado, carga por área. Então, realmente, é isso que acontece. ρs na borda e depois um decaimento que segue, então, essa expressão aqui.
ρSA ao quadrado sobre R ao quadrado. Então aqui, ρSA ao quadrado sobre R ao quadrado. Então, temos aqui a situação, uma situação interessante. Parece que há uma descontinuidade nessa região intermediária, mas se nós olharmos, ampliarmos essa espessura da casca, que foi considerada com espessura desprezível, mas se nós ampliarmos a espessura dessa casca esférica, nós vemos que tem um crescimento aqui nessa região interna. Então nós teremos, digamos, uma curva aqui, uma função que descreve como é o campo nessa região limítrofe aqui entre, digamos, um A menos alguma coisa e um A mais alguma coisa, né? Essa região nas bordas dessa casca esférica. Não precisamos nem calcular o divergente do D nos dois casos, porque o divergente de uma função que é zero, e o divergente aqui de uma função que é 1 sobre R ao quadrado também é zero. Então, não temos região na parte interna, não temos densidade de fluxo elétrico nessa região interna, densidade volumétrica também é zero. Na região externa temos campo elétrico sim, mas o seu divergente também é nulo. Então temos essa situação bastante interessante. Lembrando que isso tem muitas aplicações, a questão da blindagem eletrostática, como eu já comentei antes. Em muitas situações nós queremos blindar um dispositivo da interferência de campos elétricos externos, então basta construir uma estrutura metálica que permite a fácil mobilidade de cargas, e com isso nós temos uma situação onde podemos blindar qualquer dispositivo interno de um campo externo.